Bom dia. Hoje é dia 5 de maio. Acho que temos uma participante nova, a Paula. Bom dia. Tá boa, Oi. Eliana? Tudo bem? Que bom que você está aqui. Sim. Bem-vinda, Paula. Ah, obrigada. Bom, então, vamos fazer uma pequena retrospectiva daquilo que a gente leu do nosso encontro passado. Então, ele está falando nesse primeiro capítulo, ele está fazendo essa relação entre as leis do destino e a ordem cósmica, né? Tu começou falando sobre isso e fazendo essa relação entre a quadrimembração e os reinos da natureza. E ele fala, ele só expande essa maneira como a gente estava acostumado a falar sobre isso dizendo agora nesses últimos parágrafos que nós lemos, que quando a gente morre, então a gente deixa o nosso corpo na Terra, ah, e o corpo etérico se expande até o limite do mundo etérico. Então ele fala nessa questão do limite, que o universo não é ilimitado, ele tem um limite. E ele fala que o nosso corpo etérico se expande até essa região do reino vegetal, onde crescem os vegetais. Então a gente faz uma troca, vamos dizer assim, pelo que eu entendi. Você oferece o seu corpo etérico para esse reino vegetal e dá vida a esse reino vegetal. E assim acontece também no reino animal, né? E ele faz essa diferenciação, então, que a gente já conhece faz tempo, do reino animal com o homem. E que a gente, no pós-morte, então, a gente faz essa purificação em retrospectiva do corpo astral, né? E que o eu tem uma organização própria e que isso se diferencia principalmente a partir da aquisição da postura ereta, que é o que diferencia o homem, entre outras coisas, mas ele coloca a postura ereta. E ele fala que existe uma lógica, então, né? Que a gente precisa reavivar o nosso pensamento com uma linguagem mais apropriada e um pensamento mais aberto para que a gente possa compreender a lógica do mundo espiritual, podendo até entender, chegar até as nossas vidas passadas. E nós terminamos aí. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Cris? Não. Tá. Então, nós vamos começar hoje a segunda conferência, que foi feita em Dorna, no dia 17 de fevereiro de 1924. Passando das considerações que deveriam preparar para a exposição do destino humano, do karma, quando passamos do aspecto abstrato conceitual para a vida, somos levados inicialmente a colocar diante da nossa alma as diversas áreas da vida nas quais o ser humano está inserido, para então obter desses integrantes da vida os substratos que caracterizam o karma, o destino humano. O ser humano pertence ao universo todo em um sentido muito mais amplo do que normalmente se supõe, pois ele é uma parte do universo. E na realidade, sem esse universo, ele é nada. Muitas vezes empreguei a comparação com uma parte qualquer do ser humano, por exemplo, um dedo. O dedo é dedo, enquanto fizer parte do organismo humano. No momento em que for separado do organismo humano, deixa de ser um dedo.
Exteriormente, fisicamente, continua sendo o mesmo dedo, mas deixa de ser um dedo quando está separado do organismo humano. Da mesma forma, o ser humano realmente deixa de ser humano quando é separado da existência cósmica geral. Ele faz parte da existência cósmica geral e, sem essa, na verdade, não pode ser considerado, não pode ser compreendido como ser humano. Ora, como já vimos ontem, o entorno cósmico que circunda o ser humano divide-se em diversos âmbitos. Temos, primeiro, a região cósmica destituída de vida, denominada na linguagem corriqueira de região mineral do universo. No que se refere ao nosso corpo, só nos assemelhamos a essa região cósmica mineral como algo sem vida, quando, ao passarmos pelo portal da morte, deixamos esse corpo para trás. Com nossa essência verdadeira, jamais nos assemelhamos a esse âmbito sem vida. A forma corpórea abandonada torna-se parecida com esse âmbito destituído de vida. Assim, temos por um lado o que o ser humano deixa para trás como cadáver físico no reino desprovido de vida, e por outro, o que constitui a natureza e o amplo reino mineral sem vida, cristalizado e não cristalizado. Já chamei sua atenção para o fato de nós, humanos, enquanto vivemos na Terra, em realidade não termos qualquer semelhança com o reino mineral. Quando somos entregues ao reino mineral sob a forma de cadáver, nossa forma é imediatamente destruída. Dissolvemo-nos no âmbito mineral, isto é, o que mantém coesa a nossa forma, nada tem em comum com o reino mineral. Disso se conclui que, da maneira como vive no mundo físico, o ser humano não pode sofrer influências do que é mineral. As influências mais importantes, mais abrangentes que o ser humano recebe do mundo mineral chegam a ele pelo desvio dos sentidos. Enxergamos o que é mineral, ouvimos o elemento mineral, percebemos seu calor, enfim, pelos sentidos, percebemos o elemento mineral. Nossas outras relações com o mundo mineral são extremamente escassas. Considerem apenas quão pouco do que é realmente mineral estabelece uma relação conosco durante a vida terrena. O sal com que temperamos nossos alimentos é mineral. Ainda algumas outras coisas que ingerimos com os alimentos são minerais, mas a maior parte dos alimentos que as pessoas ingerem provém dos reinos vegetal e animal. O que o ser humano absorve do reino mineral tem uma relação muito singular com aquilo que recebe por meio de seus sentidos, sob a forma de meras impressões anímicas, de percepção sensória. Peço-lhes atentarem muito bem para algo bem importante que já mencionei aqui muitas vezes. O cérebro humano pesa, em média, 1.500 gramas. É um peso considerável. Se a pressão que o cérebro exerce sobre os vasos situados em sua base correspondesse a seu peso, ele os esmagaria. A pressão que exerce não é tão grande, porque está sujeito a uma determinada lei. Essa lei que pouco tempo atrás descrevi aqui diz que um corpo imerso em líquido perde parte de seu peso. Pode-se investigar isso empregando uma balança. Primeiro, os senhores terão de pesar um corpo sem que ele esteja mergulhado em um recipiente com água. Ele tem determinado peso. Em seguida,
Introduzam um recipiente por baixo do corpo, de modo que este, colocado no prato da balança, fique imerso no recipiente com líquido. Imediatamente a balança registra um desequilíbrio. Seu braço desce, ou seja, o corpo fica mais leve. Se os senhores investigarem o quanto o corpo ficou mais leve, constatarão que o peso que ele perde corresponde ao peso do líquido que ele deslocou. Portanto, se usarem como líquido a água, o corpo imerso na água perde o peso correspondente ao peso da massa de água que ele deslocou. Esse é o assim chamado princípio de Arquimedes. Arquimedes, então, aproximadamente 287 e 212 a.C., era um matemático e físico grego. Então, ele deduziu, isso eu também já contei, no banho. Ele sentou-se na banheira e sentiu sua perna ficar mais leve ou mais pesada na medida em que a colocava dentro ou fora da água e gritou: Descobri! Eureka! Sim, meus caros amigos, isto é algo extremamente importante, mas às vezes nos esquecemos das coisas importantes. Se a engenharia não tivesse esquecido esse princípio de Arquimedes, provavelmente não teria ocorrido na Itália um dos maiores desastres dos últimos tempos. E aqui no rodapé, de acordo com o que foi comprovado por Leopold Miller, em Salzburg, informações, Natal de 1964. Essa observação refere-se à ruptura da barragem da represa de Gleno, nos Alpes Bergamascos, no dia 1º de dezembro de 23, a primeira grande catástrofe em barragens na história da tecnologia, na qual várias centenas de pessoas perderam a vida. Trata-se de situações decorrentes da falta de ordenação do saber atual, que também acontecem na vida exterior. Voltando ao corpo, o peso que esse perde corresponde ao peso do líquido deslocado. Ora, o cérebro está totalmente imerso no líquor. Ele flutua no líquido cefalorraquidiano. De vez em quando, já nos deparamos atualmente com a concepção de que, em relação às suas partes sólidas, o ser humano é essencialmente um peixe. Na verdade, ele é mesmo um peixe, pois é constituído em 90% de um corpo aquoso, e as partes sólidas nadam nele como o peixe na água. Então, o cérebro flutua no líquor, e sua perda de peso é de tal ordem que passa a pesar apenas 20 gramas. O cérebro, cujo peso real é de aproximadamente 1.500 gramas, exerce uma pressão de apenas 20 gramas sobre sua base. Imaginem então que, pelo fato de o nosso cérebro flutuar no líquor, nós, seres humanos, temos uma forte tendência em um órgão tão importante de emancipar-nos da gravidade terrestre. Pois pensamos como pois pensamos com um órgão que não se submete à força gravitacional terrestre, mas pensamos com forças opostas à gravidade terrestre. Primeiro, a gravidade terrestre é subtraída do órgão. Se considerarem o imenso significado das impressões que recebem por meio dos sentidos, que estão arbitrariamente diante dos senhores, e compararem isso com as escassas influências provenientes do sal e de outros alimentos ou substâncias adicionadas aos alimentos, descobrirão o seguinte: a parte do reino mineral que tem uma influência direta no ser humano corresponde à relação de 20 gramas para 1.500 gramas. Tal é o predomínio do que absorvemos como meras impressões sensoriais, que nos torna independentes dos estímulos, pois isso não nos despedaça. E aquilo que de dentro de nós realmente se submete à força da gravidade terrestre, como os aditivos minerais dos nossos alimentos, em geral são algo
que nos conserva interiormente, pois o sal tem ao mesmo tempo uma força que conserva, preserva, refresca. Portanto, de maneira genérica, o ser humano é independente do reino mineral circundante. Ele absorve do reino mineral somente o que não tem uma influência direta sobre o seu ser. No mundo mineral, ele se move de maneira livre e autônoma. Meus queridos amigos, se não houvesse essa liberdade e autonomia de movimento no mundo mineral, não poderia haver o que denominamos liberdade humana. Isso é tão significativo que temos de afirmar que, em realidade, o mundo mineral é a contrapartida necessária da liberdade humana. Se não houvesse mundo mineral, não poderíamos ser entidades livres, pois no momento em que ascendemos ao reino vegetal, não temos autonomia em relação a esse reino. Quando dirigimos nossos olhos para o reino vegetal, só aparentemente isso é análogo a dirigir nossos olhos para os cristais, para o vasto mundo mineral. Mas não é assim. O reino vegetal estende-se lá fora. E nós, seres humanos, nascemos no mundo como seres que respiram, como seres vivos, como seres que têm metabolismo. Tudo isso depende muito mais do mundo circundante do que de nossos olhos, de nossos ouvidos e tudo que nos proporciona impressões sensórias. O reino vegetal, a amplitude do reino vegetal vive do éter proveniente de todos os lados e que penetra vigorosamente na terra. O ser humano submete-se igualmente a esse éter. Quando nascemos como crianças, pequeninas e crescemos, quando as forças de crescimento atuam em nós, trata-se das forças etéricas. As mesmas forças que promovem o crescimento das plantas vivem em nós como forças etéricas. Carregamos o corpo etérico dentro de nós. O corpo físico abriga nossos olhos, abriga nossos ouvidos. O corpo físico nada tem em comum com o restante do mundo físico, como acabei de expor. E isso se comprova pelo fato de o cadáver decompor-se no mundo físico. Com nosso corpo etérico já é diferente. Mediante nosso corpo etérico, temos uma afinidade com o reino vegetal. Considerem, todavia, o seguinte, meus caros amigos. Pelo fato de crescermos, forma-se algo dentro de nós que, em certo sentido, está profundamente vinculado com o nosso destino. Empregando exemplos grotescos, radicais, podemos ficar baixinhos e gordos, ou altos e magros, no processo de crescimento. Podemos crescer desenvolvendo esta ou aquela forma de nariz. Resumindo, a maneira como crescemos já tem certa influência em nossa aparência externa. Essa, por sua vez, está vinculada com o nosso destino, se bem que de início apenas levemente. Mas o crescimento não se evidencia somente nesses aspectos grosseiros. Se os instrumentos que as pessoas têm disponíveis para suas pesquisas fossem suficientemente sensíveis, descobrir-se-ia que cada ser humano tem, em realidade, uma composição hepática diferente, uma composição diferente do baço, uma composição distinta do cérebro. E aqui no rodapé tem um. Hoje em dia está comprovado na assim chamada identidade biológica, em virtude da qual ocorre, por exemplo, a rejeição de órgãos transplantados. Fígado não é simplesmente fígado. Ele difere de um ser humano para outro, obviamente em nuances muito sutis.
Tudo isso está relacionado com as mesmas forças que propiciam o crescimento dos vegetais. Devemos olhar para a cobertura vegetal da Terra e, quando a vemos, temos de conscientizar-nos do seguinte: o que promove o crescimento das plantas desde as amplidões etéricas também atua dentro de nós. Dá origem à disposição humana primordial em nós, que tem muito a ver com o nosso destino. Afinal, se alguém recebeu do mundo etérico esta ou aquela composição do fígado, do pulmão ou do cérebro, isso está profundamente relacionado com seu destino. Tudo bem, né? Até aqui? É verdade que de todas essas coisas o ser humano enxerga apenas o lado exterior. Por certo, ao olharmos para o mundo mineral, vemos nele aproximadamente o que ele contém. Por isso, as pessoas de hoje gostam tanto desse mundo do ponto de vista científico, se é que se pode falar de uma paixão científica, pois ele contém tudo o que elas querem encontrar. Isso já não ocorre com o que, como forças, sustenta o reino vegetal. Pois no momento em que se atinge um conhecimento imaginativo, e também já falei disso anteriormente, nota-se logo que os minerais são de tal natureza que constituem algo terminado no reino mineral. O que sustenta o reino vegetal nem aparece exteriormente à consciência humana. É preciso penetrar mais profundamente no universo. Podemos perguntar então: o que realmente atua no reino vegetal? O que atua de modo a permitir que as forças das amplidões etéricas se aproximem, permitindo as plantas germinarem e brotarem da terra, e que em nós propiciam igualmente o crescimento, dão origem à composição mais sutil de todo o nosso corpo? O que atua nisso tudo? Somos conduzidos então aos seres da assim chamada terceira hierarquia, anjos, arcanjos e arqueus. Por ora, eles são o aspecto invisível, mas sem eles não haveria esse ondular das forças etéricas, para cima e para baixo, que promovem o crescimento das plantas e atuam em nosso interior pelo fato de portarmos as mesmas forças dentro de nós, as que propiciam o crescimento vegetal. Se não quisermos manter nosso conhecimento embotado, não podemos permanecer na esfera do meramente visível ao nos voltarmos ao reino vegetal e suas forças. Temos de adquirir a consciência de que, entre a morte e um novo nascimento, no estado em que não temos corpo, estabelecemos nossas relações com os seres da terceira hierarquia, os anjos, os arcanjos e os arqueus. Nosso karma íntimo, refiro-me ao karma da nossa essência, aquele karma que depende de como nosso corpo etérico compõe nossos fluidos, como ele nos faz ficar altos ou baixos e assim por diante. Esse karma depende de como desenvolvemos essas relações com as entidades da terceira hierarquia. Contudo, os seres da terceira hierarquia têm somente esse poder. O fato de as plantas poderem crescer não resulta apenas do poder deles. Quanto a isso, essas entidades da terceira hierarquia, os anjos, arcanjos e os arqueus, estão a serviço de entidades mais elevadas. É verdade que o ondular para cima e para baixo das forças do crescimento vegetal no éter cósmico é executado primeiro pelos seres da terceira hierarquia. Em relação a essa atividade, porém, esses seres da terceira hierarquia estão a serviço de seres mais elevados. Mas o que vivenciamos antes de descer do mundo espiritual para o nosso corpo físico e que tem a ver com nossa composição mais sutil,
com tudo o que acabei de descrever, é propiciado por nosso encontro intencional com essas entidades da terceira hierarquia. No último período, antes de descermos de uma existência suprafísica para a existência física, formamos nosso corpo etérico, a partir das amplidões do éter, com a orientação que podemos receber dessa hierarquia, dependendo de como nos preparamos em nossa vida anterior. Portanto, nosso olhar deve cair primeiro sobre o que interfere em nosso destino, em nosso karma, a partir de nossa constituição íntima. Eu gostaria de dizer que para essa parte do karma podemos usar as expressões bem-estar e mal-estar na vida, pois o bem-estar e o mal-estar na vida estão relacionados com a qualidade interior decorrente do nosso corpo etérico. Um segundo aspecto que vive em nosso karma depende do fato de não apenas o reino vegetal habitar a Terra, mas também o reino animal. Considerem, pois, meus queridos amigos, que nas distintas regiões da Terra vivem os mais diversos animais. Pode-se dizer que a atmosfera animal é diferente nas diferentes regiões da Terra. Mas os senhores terão de admitir que o ser humano também vive nessa atmosfera na qual vivem os animais. Hoje em dia, isso pode soar um tanto grotesco, pois as pessoas não estão habituadas a considerar esse aspecto. Por exemplo, há regiões em que vive o elefante. Ora, as regiões onde vive o elefante são tais que o universo atua sobre a Terra de tal modo a propiciar o surgimento da existência de elefantes. Imaginem que aqui está uma região da Terra e nessa região vive o elefante, e do universo afluem as forças formadoras dos elefantes. Os senhores imaginam que essas mesmas forças deixam de estar ali se precisamente na mesma região estiver um ser humano? Naturalmente, elas também estão ali se um ser humano se encontrar na mesma região. E é assim com todo o reino animal. As forças configuradoras das plantas, provindas das amplidões etéricas, estão presentes onde quer que vivamos. Nem paredes de madeira, nem mesmo paredes de tijolos ou concreto conseguem isolá-las. Aqui em Dornar, vivemos inseridos nas forças que configuram as plantas dos Alpes do Jura. Do mesmo modo, vivemos como seres humanos sob a influência das forças configuradoras de elefantes quando nos encontramos na região em que podem existir elefantes, de acordo com as condições da terra daquele local. Ora, posso imaginar que nas almas se encontram vários aspectos dos animais grandes e pequenos que povoam a terra, que os senhores agora notarão pelo fato de o ser humano viver na mesma atmosfera. Tudo isso atua realmente no ser humano. Naturalmente, sua atuação é diferente, quer se trate do ser humano, quer do animal, pois o ser humano ainda tem outras qualidades que o animal ainda tem outros membros constituintes em sua organização. A atuação sobre o ser humano tem de ser diferente. Caso contrário, na esfera dos elefantes, ele também seria um elefante. Mas ele não se torna um elefante. Além do mais, o ser humano transcendente continuamente o que atua sobre ele, mas ele vive nessa atmosfera. Desculpe, além do mais, o ser humano transcende continuamente o que atua sobre ele, mas ele vive nessa atmosfera. Vejam, tudo que está no corpo astral do ser humano depende do que existe no contexto em que ele vive. Se podemos afirmar que seu bem-estar ou mal-estar depende da entidade vegetal da Terra, do mesmo modo, as simpatias e as antipatias que desenvolvemos como seres humanos na existência terrena e que trazemos de nossa existência pré-terrena
que diz respeito, por assim dizer, à atmosfera animal. O elefante tem uma tromba e patas grossas como colunas. O veado tem uma galhada e assim por diante. É ali que estão as forças que formam os animais, que configuram os animais. No ser humano, essas forças manifestam-se apenas pela influência que exercem em seu corpo astral. E nessa influência sobre seu corpo astral, elas dão origem às simpatias e às antipatias que cada individualidade humana traz do mundo espiritual. Meus caros amigos, reparem nessas simpatias e antipatias. Notem como essas simpatias e antipatias exercem uma poderosa condução durante toda a vida. Naturalmente, somos educados com toda a razão para, em certo sentido, superar essas fortes simpatias e antipatias. Em princípio, porém, essas simpatias e antipatias existem. Em princípio, vivemos toda a nossa vida imersos em simpatias e antipatias. Uma pessoa tem simpatia por isso, outra por aquilo. Uma tem simpatia pela escultura, outro por música. Um simpatiza com pessoas loiras, outro simpatiza com pessoas morenas. Essas são simpatias fortes, radicais, mas a vida toda está permeada de tais simpatias e antipatias. Elas estão na dependência do que produz as mais diversas configurações animais. Perguntem, pois, meus queridos amigos, o que, como seres humanos, carregamos em nós? O que em nosso próprio íntimo corresponde às formas animais tão diferenciadas que estão lá fora? As formas animais existem às centenas, aos milhares. As formas de nossas simpatias e antipatias existem às centenas, aos milhares, só que a maior parte delas permanece no inconsciente ou no subconsciente. Esse é mais um mundo, o terceiro mundo. O primeiro mundo era aquele no qual, em realidade, não percebemos qualquer dependência, o mundo mineral. O segundo mundo é aquele no qual vivem os anjos, arcanjos e arqueus, o qual faz as plantas brotarem de si mesmo, que nos concede nossa qualidade interior para dentro da qual levamos nosso bem-estar ou mal-estar. Sentimos-nos totalmente infelizes devido a nós mesmos, ou muito felizes devido a nós mesmos. Desse mundo provém o significado do nosso destino, decorrente da nossa composição interior, decorrente de toda a nossa configuração humana etérica. Oi, Agora, Eliana. Oi, Eliana, posso fazer uma pergunta aqui? Que assim, ó, quando ele fala, né, que o segundo mundo é aquele no qual vivem os anjos, arcanjos, arqueus, o qual faz as plantas brotarem de si mesmo, que nos concede nossa qualidade interior para dentro da qual levamos nosso bem-estar ou mal-estar. Sentimos-nos totalmente infelizes devido a nós mesmos, é, muito felizes devido a nós mesmos. Isso me pareceu muito da coisa da simpatia e da antipatia, o se sentir feliz ou infeliz. Eu fiquei um pouco confusa, porque aqui é o não, etérico. ele não está falando de simpatia e antipatia, ele está falando de bem-estar e mal-estar. Certo. Bem-estar e mal-estar, a gente poderia relacionar agora com o sentido vital. É aquilo que vai nos preencher e vai trazer vai trazer esse bem ou mal-estar. Não tem nada a ver com simpatia, não tem nada a ver com algo externo, tem a ver com algo interno. Tá, mas para eu dizer Tem a que é um. ver com a nossa. Pode falar. Pode Pode. falar. Não, é que a sensação de Não, tem a ver com bem-estar, entendeu? A sensação de bem-estar, quando eu defino uma sensação, eu não tô, eu, Ângela, né? É que aqui para mim ficou assim, quando eu defino a sensação, me parece que traz essa qualidade do.
Porque o que que é bem-estar para ti? Será que é igual para mim? E o que que Não, diferencia não é justamente a percepção mais anímica, não? não. O que diferencia é essa autopercepção. O que é bem-estar para mim é diferente do que é bem-estar para você, do que é bem-estar para o outro, porque tem a ver com você mesmo. Tem a ver com algo interno, com a sua constituição, não é externo. O corpo astral já é essa percepção daquilo que vem de fora. O corpo etérico é essa autopercepção do bem-estar. Vou levar para o sono essa dúvida. Tá bom, né? Fala, Cíntia. Eliana, você pode falar um pouquinho sobre a relação disso que vocês estão Cíntia. falando agora e os temperamentos, que é o que a gente constrói, o que a Hã? gente tem nessa vida. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Peraí. tá falhando para mim, não sei se para você também. Pronto, eu tirei a internet É, aqui. eu acho que sim. É, então Então, tem a ver com a é, constituição, né? Tem a e ver tem com a temperamentos. memória. Uhum. Mas, é, com As- certeza, eu acho que também tem a ver com toda essa nossa constituição, que é muito mais isso que é interno, né? E a gente está estudando tantos sentidos agora que tem a ver com o sentido vital isso daqui. Uhum. E o sentido vital é esse sentido que traz esse preenchimento e que traz essa sensação de bem ou mal estar. Não tem nada a ver com algo externo, tem a ver com algo que é interno, né? E claro que são sensações mesmo, tem a ver, a sensação não é só do corpo astral, né? Eu tenho uma sensação interna que os sentidos me permitem isso. É, Então, não é só essa relação de simpatia e antipatia, mas é algo que está internamente e que tem a ver com a minha constituição, com é, certeza. Do eu meu fiquei ponto de vista, pensando nisso sim. como algo que o bem-estar ou o mal-estar que eu sinto tem a ver com algo que eu fiz antes e que diz respeito somente a mim. Não tem a ver É, com pessoas que me causam coisas, mas tem a ver com forças que eu superei ou não superei, né, e que se transformaram no temperamento que eu tenho hoje. sim. E que tem a ver com essa formação do corpo etérico que ele está falando aqui, com essa terceira hierarquia, né? Com essa relação que traz esse preenchimento mesmo. Para mim fica clara essa palavra preenchimento. Agora tem a Maria Lourdes e a Ana para falar. A Pode Ana falar. primeiro. Tá bom. Não, Ângela, eu entendo esse bem-estar, esse mal-estar, porque o etérico é responsável pela constituição dos nossos órgãos. Não tem aquelas pessoas que vivem com problema de fígado, passando o mal do fígado, o outro não. Ele está sempre com esse mal-estar do fígado. Tem pessoas, por exemplo, minha filha, que está sempre com mal-estar de garganta, de entupimento das vias aéreas. Então, o etérico tem a ver com esse bem-estar, mal-estar com o corpo físico, com os órgãos que o etérico constitui quando a gente está em formação. Perfeito. Aquilo que nos preenche. É isso, eu ia dizer o mesmo que a Ana, mas em relação ao etérico é a energia do órgão, não é o órgão físico em si, mas é a parte energética do órgão. Então, tudo complementado vai dar ao sentido da vitalidade, não é? Isso, exatamente. Porque o órgão físico aí é o reino animal. Muito bom. Continuamos? E agora? Então, eu vou voltar aqui, ó. Esse é mais um mundo, o terceiro mundo. O primeiro mundo era aquele no qual, em realidade, não percebemos qualquer dependência.
o mundo mineral. O segundo mundo é aquele no qual vivem os anjos, os arcanjos, os arqueus, o qual faz as plantas brotarem de si mesmo, que nos concede nossa qualidade interior, para dentro da qual levamos nosso bem-estar ou mal-estar. Sentimos-nos totalmente infelizes devido a nós mesmos, ou muito felizes devido a nós mesmos. Desse mundo provém o significado do nosso destino decorrente da nossa composição interior, decorrente de toda a nossa configuração humana etérica. Agora alcançamos o que continua determinando profundamente o nosso destino, nossas simpatias e antipatias. Essas simpatias e antipatias nos trazem, por fim, o que pertence de modo muito mais abrangente ao nosso destino do que as simples forças de crescimento. As simpatias e antipatias de uma pessoa podem levá-la a locais distantes. Ela vive aqui ou acolá porque suas simpatias a conduziram até lá. E nessas amplidões distantes desenvolvem-se então as particularidades do seu destino. Essas simpatias e antipatias estão profundamente associadas com todo o nosso destino humano. Elas vivem no mundo em que não vive a terceira, mas a segunda hierarquia, os exousiae, os dinamis e os quiriótetes. No reino animal, vive a imagem terrestre dessas configurações elevadas, sublimes, dessa segunda hierarquia. Mas o que essas entidades transplantam para o nosso interior, enquanto convivemos com elas entre a morte e um novo nascimento, vive como as simpatias e as antipatias inatas que trazemos do mundo espiritual ao mundo físico. Quando se compreende verdadeiramente essas coisas, conceitos como os da hereditariedade corriqueira passam a ser infantis, realmente ingênuos. Pois, para portar qualquer característica herdada do meu pai ou da minha mãe, eu primeiro preciso desenvolver as simpatias ou as antipatias relacionadas com essa característica do pai e da mãe. Portanto, não depende de eu ter herdado essas características simplesmente devido a uma causalidade sem vida da natureza, mas depende de eu ter tido simpatia por essas características. O motivo de eu ter tido tais simpatias por essas características ainda será tema das próximas conferências. Afinal, as exposições sobre o karma deverão ocupar-nos durante muitas conferências. Mas realmente é bastante ingênuo falar da hereditariedade da forma como se costuma falar disso hoje em dia, justamente nos meios científicos que se prezam como particularmente sabidos. Atualmente, dá para ir mais um pouquinho, né, Cris? Atualmente, até se defende que se herdam características especificamente espiritual-anímicas. Os gênios devem herdar sua genialidade dos antepassados. Quando aparece um gênio qualquer no mundo, procura-se nos ancestrais as partes isoladas que devem resultar nesse gênio. Em verdade, essa é uma argumentação muito curiosa. Seria mais sensato argumentar que, na presença de um gênio, ele mesmo deveria gerar um gênio. Se procurássemos tais provas, ora, Goethe também teve um filho, e outros gênios também tiveram filhos. Descobriríamos coisas surpreendentes. Isso seria uma prova. Mas o fato de se ter um gênio e que certas características desse gênio se encontram em seus ancestrais é o mesmo que dizer que, depois de eu cair na água e me tirarem de lá, estou molhado. Mas nem por isso tenho algo a ver quanto à minha entidade, com a água que escorre do meu corpo. Por nascer em uma corrente genética em virtude de minhas simpatias pelas características em questão, obviamente, carrego comigo essas características herdadas,
do mesmo modo que carrego a água junto ao meu corpo quando caio na água e sou resgatado molhado. Em todo caso, as concepções que se tem a esse respeito são grotescamente ingênuas, pois as simpatias e as antipatias já surgem no ser humano na vida pré-terrena, e essas lhe conferem sua estrutura mais íntima. Ele chega com elas para a existência terrena. Com elas, ele constrói seu destino desde a existência pré-terrena. Agora é fácil imaginarmos o seguinte: em uma vida anterior, convivemos com uma pessoa. Nesse convívio, ocorreram várias coisas. Isso tem continuidade na vida entre a morte e um novo nascimento. Então, sob a influência das forças das hierarquias superiores, configura-se o que das vivências havidas na vida precedente, nos pensamentos vivos, nos impulsos cósmicos vivos, deve passar para a vida seguinte, para continuar sendo elaborado. Essa é a má notícia de hoje. Podemos parar por aqui. Ai, ai, ai. Tem que continuar? Oi? Oi, Cris, desculpa, entrou uma ligação aqui por isso. Ah, tá. Vou parar a gravação. Sim.